Graça e paz, povo do Avivamento, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Vida Nova Podcast. Hoje nós vamos estar entrevistando o Eric, um brother, homem de Deus. Creio que o testemunho dele vai impactar vida, pessoas. E você que está aí nos acompanhando, vai aparecer um QR Code aí no canto da tela, que você possa estar nos ajudando a continuar com esse projeto que o Senhor colocou na vida do nosso irmão. E nós estamos aí ajudando, incentivando. Deixe o seu like, sua curtida, seu comentário e compartilhe, porque da mesma maneira que você vai ser abençoado, tem outras pessoas que serão abençoadas também através desse podcast, desse episódio de hoje, em nome de Jesus. Amém? E aí, Eric, tudo bem? E aí, Roger, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja uma noite muito boa e que algo produtivo alcance o teu coração. Maravilha. Eric, vamos começar nessa noite? Sim. Bom que vocês se apresentem para a galera, fale de onde você é e deixa Deus te usar. Vamos conversar. Eu sou o Eric, sou marido da Raquel. Hoje, na questão religiosa, eu congrego na Igreja Apostólica Shalom, minha casa, amo muito, sua casa também, Opa, nossa casa. graças a Deus. E é isso, de início. Você tem acredito que é quantos isso. anos? Eu tenho 32 anos, vou fazer agora em agosto. Você nasceu aqui em São Paulo? Não, sou pernambucano da Gema, Canela de Fogo. Maravilha. Eric, conta um pouquinho para nós quem era o Eric dos 7 aos 14 anos de idade. Olha, Roger, eu acredito que dentro dos 7 aos 14 existe dois Eric. Eric. Porque eu me converti, eu cresci, na verdade, na igreja, minha avó assembleiana, cresci com ela, ouvindo, enfim, louvo muito a Deus pelo início, né, do conhecimento que eu tive da fé cristã. Só que quando eu tive 10 anos, eu me converti. Por que eu falo converti? Porque eu entendi qual era o propósito de Jesus, né? O plano de salvação. Por quê? Porque para a igreja Jesus era bom, maravilhoso, encantava nos cordeirinhos de Jesus, que era o grupo das crianças. Só que ali eu tinha entendimento que Jesus era bom, que Deus é isso, aquilo, né? Mas com 10 anos eu ouvi algo. Uma escola dominical, lá no Pernambuco, a gente sabe que os recursos ele era bem escasso, né? Então não tinha, hoje com a criança normal se tem, né? Com toda a limitação da minha mãe, até a questão financeira, a gente não se tinha tanta coisa. Mas eu vi no meu amigo assim, vamos para a escola dominical, que era da Igreja Batista Missionária, que é onde eu me converti, que eu falo, já visão celular. Eu falei, vou, tinha 10 anos de idade, vamos lá que vai ter pipoca. Fui para a escola dominical para comer pipoca. E chego lá, a tia Gracinha tava pregando, que antigamente fazia assim, reunia todas as crianças. Sim. E depois enviava cada uma para suas salas mediante a sua idade. E ali, enquanto ela estava fazendo toda a ministração, ela trouxe uma palavra que eu jamais esqueço. Salmos 27:10. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Então aquilo me pegou. Falei, opa. Então, o Eric dos 7 aos 14, que foi sua pergunta, tem duas etapas. Tem 2 etapas. Por conta que até os 10 eu sentia uma carência Emocional. por eu não ter meu pai presente. Então, quando eu ouvi aquilo, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará, eu não tinha contato com meu pai com 10 anos de idade. Então, ele foi como uma Eu nem flecha no seu lembrava, peito. exatamente, eu nem lembrava o rosto do meu pai. E olha que eu já tinha visto ele poucas vezes. Então aquilo foi como literalmente uma flecha no meu coração e me pegou. Meu, foi muito incrível. E ali ela continuou a palavra de Romanos, que diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, será salvo tu e tua casa. Então eu fiquei, opa, e eu levantei minha mão. Aí foi engraçado porque eu ouvi a minha avó falando que para aceitar Jesus tinha que levantar a mão. Então ali eu levantei a mão porque eu queria aquilo, né? Falei, cara, eu não tenho pai, tá falando aí que Deus não vai me abandonar, eu quero isso aí. Então com criança foi essa parte. Então a partir dos 10 anos começou todo um processo. Um processo da inclusão no reino de Deus, da compreensão de fatores, né, e valores que a visão celular proporciona para nós. Sim. Questão de encontro, de célula, etc e tal. E foi todo um processo até os 14. Então, até os 14 anos, quando você se converteu, você já se converteu na visão celular. Com 10 anos me converti na visão celular. Então, com 14 anos eu já liderava a célula de adolescente. Meu Deus. A gente tinha, como era algo mais interior e estava muito recente a visão naquela época, 2005,
Uhum. 2004, perdão. A visão tava bem. Tava deslanchando, então foi muito bom. E em relação à sua vida sentimental, por você não ter um pai presente, como que isso lhe deu até você ter esse encontro com Cristo? Cara, é assim, aí existe um outro Eric dos 14 aos 21. Maravilha. Porque eu me converti com 10 anos, com 14 anos, estava bem ativo já na igreja, nos ministérios de apoio, no evangelismo, células. Foi muito bom naquela época. Só que aqui dentro, mesmo entendendo que Deus ele jamais iria me abandonar, eu tinha uma certa carência de paternidade. Então eu conseguia ver Deus como todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus justo, o Deus que faz, desfaz, refaz, mas eu não conseguia receber o Deus Pai. Então, assim, eu sempre orava, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, me movia já em alguns dons e talentos, mas eu não conseguia ter a revelação de Deus Pai. Por quê? A palavra Pai para mim era assimilada àquele que vai embora, aquele Que te que te abandonou. abandona, né? Até meu pai casou novamente, meu pai teve alguns outros casamentos, tá com a esposa dele atual desde que quando separou da minha mãe, teve meus dois irmãos mais novos. Mas eu não cresci com ele. Então, na minha concepção, Deus como pai, a qualquer momento Deus ia embora. Meu Deus. Então, tipo assim, se eu pecasse, se eu degrinisse algo, né? Deus ia embora da minha vida. Então, eu não conseguia receber ele como pai. Até chegar meus 21 anos. 22 anos. Então, nesse processo, teve a minha vinda para São Paulo. Eu vim para São Paulo com 17 anos. Debaixo de uma palavra. Sim. Então foi todo um processo na minha vinda aqui em São Paulo. Então, quando chegou os meus 22 anos, na verdade, eu tive um encontro. Por quê? Para você entender qual que era a minha questão do pai. Meu pai, e eu amo meu pai. Amém. Eu não tenho, assim, tanto contato com ele, mas fala assim, pai, eu amo demais o velho. Tá entendendo? Isso é muito bom. Isso é bom. Mas, conforme na minha infância, antes dos 10 anos, infelizmente a minha mãe teve um relacionamento muito abusivo. Então, já tô voltando de novo pra infância. Sim. A minha mãe teve um relacionamento muito abusivo. E esse relacionamento trouxe muitas marcas pra ela, né? Então, imagina, minha mãe foi mãe solteira da minha irmã. Depois a minha mãe teve relacionamento com meu pai se separa da minha mãe. Então, dentro dela já houve uma defraudação. E a gente sabe que o nordestino, infelizmente, ele é ignorante. Quando eu falo ignorante, não é ignorância da forma que fala também, Uhum. mas ignorância de conhecimento. Não só o nordestino, né? As pessoas mais antigas. Sim. Então, meu avô, ele era. Né? Então, minha mãe teve as marcas dela, as dores dela. E você só dá aquilo que você tem. Verdade. Até minha mãe se relacionar com uma pessoa, durante muito tempo, e foi muita defraudação emocional, muita agressão psicológica, física. Então eu lembro assim que minha mãe, sofria literalmente abusos emocionais ali terríveis. E você acompanhando E acompanhando tudo isso, tudo aquilo. quantos anos você tinha? 10? Ela tinha menos, Menos. 6, 7, 8, Meu acompanhando Deus. tudo aquilo. Eu lembro que minha formatura, que na minha época se chamava alfabetização, Sim. né? A minha formatura do ABC, a minha mãe tava com o olho roxo, porque tinha sido espancada uma noite anterior. Então, se pegar minhas fotos da minha formatura, eu olho para aquela foto que eu tenho até hoje, uma coisa que minha família sempre teve é fotografar, né? Sim. E eu olho para aquilo e eu vejo que, meu Deus, cadê o semblante dessa criança? Entende? Então, teve muitas situações que aconteceu. Então, e um dos fatores que houve no meio de tudo isso foi um abuso do meu padrasto. Então, eu com 8 para 9 anos tive esse abuso. E naquele momento, a criança, por mais que meu pai era ausente, eu tinha falado pra ele assim, eu vou falar pro meu pai. E qual que foi a palavra dele? Que pai, se nem pai você tem? Então aquilo me marcou. Então já me deu uma solitude, uma solidão, né? Você se sente culpado, a pessoa que se torna, que é abusada, né? Se sente dessa forma, por conta da pressão, e se você contar pra sua mãe, eu vou matar você, vou matar ela, vou matar todo mundo. Aí começa uma pressão psicológica de uma ameaça, né? Exatamente, exatamente. Então foi isso que eu vivi. Então eu não consegui. E ele era assim. Eu lembro várias vezes ele pegar a pistola e pôr na cabeça da minha mãe. Eu lembro de uma cena assim, dele na cozinha, dando um tiro pro quintal.
Então eu lembro dessa cena. Eu lembro de uma cena que ele colocou uma bala em mim, girou 2 vezes pra atirar. Graças a Deus, Deus livrou, tá entendendo? Mas eu sofri com isso, né? Então, assim, eu segurei isso durante muitos anos. Até chegar aos 22 e ter esse Exatamente. Porque o que acontece? Naquele momento foi até em um encontro que eu tava servindo e teve um momento lá que a gente foi falar de perdão. E tava servindo e eu lembro que a pastora Cláudia me puxa, fala assim, olha, o Senhor tá dizendo que você tem que liberar perdão. Pra quem? Aí eu falei, meu padrasto. Só que meu padrasto tinha morrido. Já, então imagina. Infelizmente, o salário do pecado é a morte. Sim. Ele teve oportunidade de mudança. Mas nesse processo, o que eu tinha mesmo era essa dor por dele. Então tal que eu lembro que em um dos momentos de agressão, eu falei pra ele assim, a minha vontade era se eu tivesse uma pistola, eu te dar vários tiros. Você falou isso pra ele? E engraçado não, né? É o peso da palavra. Que ele morreu. Entende? Então, o peso da palavra. Então, eu tinha aquela vingança dentro de mim. Que era uma agressão, era terrível demais aquilo. E a palavra diz, né, que assim como imagina a sua alma, Assim é. assim é. Assim Então, tudo isso que você acarretou até os 21 anos, 22 anos. 22, 21 para 22. E foi assim, Roger, foi muito interessante porque assim, a minha juventude eu fui muito instável. Eu tinha muita estabilidade. Então assim, eu não ficava no emprego. Por mais que eu trabalhava na mesma rede, mas eu tava 3 meses em uma, 4 meses em outra, porque eu havia uma defraudação aqui dentro. Né? Eu tinha medo de me relacionar. Eu tinha medo de namorar. Eu achava que eu não ia constituir família. Porque são traumas que degrine a sua imagem, que mexe na sua identidade. Então, eu não sei como que uma pessoa consegue segurar tanta dor durante tanto tempo. Porque você acaba definhando por dentro. E se a gente for parar pra contar dos 8 até os 22 anos, são quase 10 anos. Sim, são mais. 12 anos. 14. 14 anos. 14 anos. Então você começa, aí você entra na juventude, aí você começa a ouvir situações. Aí eu lembro que na minha. Tô indo e voltando, mas a gente vai fechar os pontos tudo. Mas eu lembro que na minha adolescência, com 13 anos, eu ouvi de uma pessoa o seguinte: olha, Júnior, minha família me chama de Júnior, né? Olha, Júnior, você não vai passar de um catador de lixo ou um raspador de mandioca. E aquilo eu adotei pra mim. Aquela palavra. De uma pessoa que fazia parte da parentela. Entende? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, por isso que eu era muito instável. Porque quem não sabe quem é, qualquer rótulo serve. Aquele negócio, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer barco tá bom. Exatamente. Então, quando você não sabe quem você é, aquilo que a pessoa começa a falar sobre você, você começa a se comportar como aquelas pessoas falaram. Porque sua identidade está defraudada. Então, esse foi o X da questão na minha vida. Né? No final da minha adolescência para o início da minha juventude. Então, quando eu estava naquele momento do encontro, que eu comecei a expressar o perdão pro meu padrasto, que já tinha ido, e eu também não sabia se naquele momento eu pedia perdão a Deus ou liberava perdão para Deus. Porque qual que era a minha? Por que Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, sabe de tudo, permitiu que uma criança de 8 anos tivesse sofrido um abuso? Então eu tinha essa revolta dentro de mim. Mesmo dentro da igreja. Conhecendo o Deus dos montes. Conhecendo o poder de Deus. Vendo coisas maravilhosas. Sendo batizado no Espírito. Exatamente. Exercendo o ministério. Exercendo o ministério. Crendo na palavra. Só que quando se tratava da minha vida, opa. Não dava Senhor, nesse lugar aqui você não pode entrar. Até aqui o Senhor caminha comigo, mas daqui pra lá deixa frente não. Exatamente. Porque daqui pra frente nós temos uma rincha. Olha só. Tá entendendo? E naquele momento, quando eu tava naquele local, confessando a minha dor, eu tive uma visão, Roger. Meu Deus. Eu falo que essa pra mim foi a minha maior experiência. Você já teve com Deus? A minha maior experiência que eu tive com Deus. Quando eu conto isso, que eu tenho começado a contar e falar mais sobre isso,
me sinto... Quando você é curado, você consegue liberar, né? Verdade. E foi muito bonito, porque quando eu tava confessando e eu tava liberando perdão e eu falando, fulano, eu te perdoo, mesmo ele já tendo partido, eu precisava tirar aquela, né? A dor. Liberar a minha alma, sair daquele cativeiro espiritual que eu me encontrava. E comecei também, Deus. Aí alguns podem falar assim, você é louco, você vai perdoar Deus. O que Deus fez? Exatamente, Deus nunca fez mal pra nós, né? Sim. Só que a nossa mentalidade, devido uma dor paterna, me fazia assimilar a rejeição de Deus, mas Deus jamais me abandonaria. Você tá entendendo? Como havia um conflito interno dentro de mim, eu me converti reconhecendo que ele jamais me abandonaria. Mas eu tinha uma mágoa porque ele permitiu que tal desgraça acontecesse na minha vida. Então isso foi o ponto X da questão. Então, eu crente, eu dentro da igreja, eu servindo ao Senhor. Mas dentro de mim havia essa alimentação. Então, quando eu tô liberando, confessando, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio, e ali meu coração tava tomada a decisão de perdoar. Aí eu tive uma visão. Eu já não tava mais naquele espaço que eu tava. Eu voltei lá atrás, aos anos 2000. Meu Jesus. Eu não via mais quem tava do meu lado, e eu vi o meu quarto. Eu vi a cena acontecendo do abuso. E eu via um homem sentado na beira da cama. E ali, naquele momento, eu sabia que aquele homem era Jesus. Meu Jesus Cristo. Foi. Foi forte isso. Foi. E fico até emocionado, porque aquela visão não sai, né? O pessoal fala assim, nunca viu, se é ou não é, eu sabia que era. E aquela imagem não sai da minha mente, não sai. E ali eu perguntei, né? Por que você está permitindo isso? Eu falava. E ali eu ouvi. Eric, só sente a dor do abuso quem foi abusado. Meu pai. E Eu imagino que nessa hora você já caiu, então, quebrantado. você já imagina, meu querido. Porque assim, é um tamanho de uma experiência que Foi. quem é espiritual compreende as coisas do espiritual. E quem é carne compreende as coisas da E carne. eu falo, Roger, você não acredita nisso? Aí, meu filho, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu vi. Você teve essa E experiência. quando aquela visão passou, eu entendi que aquilo era meu propósito de vida. Glória a Deus. Dali por diante. O Eric ficou. Não. Teve todo um processo na nossa vida, né? Sim, sim. Você imagina a defraudação que você tinha durante tantos anos. E você Que você precisar. carregou, Exato. Aí tem comportamento, tem hábitos que precisava ser mudado. Então foi todo um processo. Mas aquilo ali eu já entendi um destino que Deus estava me dando. Eric, só entende a dor do abuso quem é abusado. Então aquilo, Roger, não teve outra explicação. Foi muito impactante e eu entendi aquilo. Então hoje eu sei qual que é a dor. Porque não é simplesmente uma sessão terapêutica, não desvalidando a psicologia, Sim. nada disso. Eles são muito Mas não é, importantes. exatamente, não é um aconselhamento, não é uma fala que vai destravar a dor da tua alma, mas sim a decisão de você perdoar. E esse é o detalhe mais importante, porque quando você está preso, você não consegue enxergar a saída. Exatamente. Porque por tudo isso que você tem passado até chegar nos 22 anos, você, por não ter uma experiência paterna visível ali com você na Isso. criação e tudo, além desse trauma, que graças a Deus você teve esse encontro, você teve essa visão e o Senhor te tratou ali no seu íntimo, no seu individual, mas e no físico do Eric? Desde o abuso até os 22 anos, como que você lidou com isso? Cara, eu era feio demais. Não vou falar aqui hoje, né? Mas eu sei quem eu sou e eu tinha muito medo, porque eu tinha minha autoestima era lá embaixo. Então, minha cabeça é pequenininha. E eu usava corte de cabelo que deixava um capacete. Você pegar lá... Tem gente que apaga as fotos do Facebook, eu não, deixa lá pra ver o que Deus fez na sua vida, entendeu? Sim. Mas era muito zoado. Então eu comecei a ter uma estima melhor. Com 22 anos. Exato.
Aí foi desenvolvendo, né? Sim. 23. Tá passando pelo processo. Isso. Aí chega nos 23 anos, 24, conheço a Raquel. Você conhece a sua esposa? Conheci a minha esposa. Deus me deu uma família. Alguém que tinha medo por conta de traumas, por conta de dores, por conta de feridas. Quando decide perdoar, recebe uma visitação do Senhor e acredita que aquilo que você foi ferido é o local que você é chamado para curar, aí começou a mudança. Aí com 23 anos, eu tive um desenvolvimento, uma performance profissional mais elevada. Aquele menino que era inconstante, que até na empresa o resultado era muito pouco. Começou a produzir. Exatamente. Começou a ter uma produtividade muito maior. Olha o poder do perdão. Exato. Exatamente. Então, tudo isso me elevou para que eu tivesse em Deus, né, uma postura melhor. Aí você analisa. Aí eu já com 24 anos, dentro da empresa que eu trabalhava, uma empresa muito grande, tinha várias unidades. Eu fui entre os 10 melhores supervisores da rede, onde tinha mais 80 supervisores. Uau. Ganhei um cruzeiro. Então você imagina. Tava no auge mesmo. Tava no auge profissional por conta de uma decisão de uma cura lá atrás, que não só implicou na minha vida espiritual, mas em todos os acessos dela. Entendeu? E quando você chegou, você adquiriu esse perdão, você começou a fluir. Quando você chegou ali com uns 25 a 26 anos, você já tinha ido para esse cruzeiro, já tinha tido essas experiências. Como você quebrou as crenças limitantes que estavam te paralisando até aos 22 anos? Então, o primeiro ponto que você tem que comecei a desenvolver, Roger, foi aceitando o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso ter aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Maravilha. Então, assim, se a gente para analisar, não querendo espiritualizar a coisa, mas não tem como deixar isso, Sim. a Que é Bíblia... aquilo que você vive, né? Exatamente. O que você vive é... Exatamente. A Bíblia, ela é fonte de alimento para todas as esferas da nossa vida. Né? Então eu comecei a assimilar isso e sim, fiz alguns desenvolvimentos, alguns treinamentos que a própria empresa me trouxe sobre liderança coach. Então fala muito mais de você sobre os outros. Então vamos supor, sobre gestão de tempo. Ora, eu não sabia falar, cara. Não que hoje, eu sou uma pastora além da vida que tem uma oratória perfeita. Não. Mas hoje eu sei sentar numa mesa mais simples ou uma mesa muito mais elevada. Então posso entrar, posso sair. Por quê? Autoestima. Então eu comecei a estudar, comecei a me preparar, comecei a entrar em leitura, fiz alguns treinamentos sobre gestão, sobre didática. Então tudo isso me trouxe desenvolvimento também. Porque não é só... eu sei que todo conhecimento emana dos céus. Porque de nós homens nada pode produzir. Mas Deus nos permite ter conhecimento para a gente estimular outras pessoas. Então a gente tem que acessar também a ciência, porque a ciência provém dele. Então isso foi algo bem desafiador na minha vida. Eu amo essa parte, eu gosto de gente. Então eu falo que a cura que eu tive na minha alma, a libertação que eu tive, me trouxe ter contato com pessoas. Me relacionar. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar fechado. Trabalhar numa salinha não consigo. Não funciona. Não consigo. Eu gosto de falar, eu gosto de ter experiência, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de falar. Porque a nossa vida, as palavras que saem da nossa boca é como sementes. Então, um tempo oportuno, ela vai dar o fruto dela. Entende? Maravilha. Eric, e como que você conheceu a Raquel? Já entrando, saindo um pouco do espiritual do Eric, daquilo que o Eric passou de traumas, que ele venceu, que ele teve experiência com Deus, porque tudo isso é uma construção. O Senhor, ele não faz nada por acaso. Sim. Eu conheci a Raquel, ela foi num teatro na igreja que eu congregava antes, lá no Cocaia, e Raquel se converteu. Eu lembro até hoje, já estava no lado direito da igreja, na hora que foi feito ali, que foi um teatro maravilhoso, e foi feito toda a questão do apelo, né? Uhum. A Raquel foi. Na hora que a Raquel foi, opa! O olho já... Jeová.
E ali a gente começou a conversar, uma amizade mesmo, né? A Raquel, ela me deu não durante um ano. Foi um ano ouvindo não, 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 e mais não, e não em cima de não. Mas só que eu sou vendedor, né, Roger? Eu sou vendedor, eu sou muito persistente até e eu falava pra ela, o não eu já tenho, filha, eu vou atrás do sim. E eu achava que a Berenice era difícil, então agora já tô vendo que Foi. Dona Raquel foi Dona linha Raquel dura. foi linha dura. A Raquel, ela tinha vindo também, ela sofreu algumas defraudações também emocionais. Uhum. Ela teve alguns relacionamentos que trouxe marcas pra ela, né? Então eu entendo, ela tava conhecendo Jesus, apaixonada por Jesus, então tava certa ela. Não Tem querer que relacionamento, preservar, porque exatamente, eu já entendeu? vi que esses relacionamentos interpessoal com pessoas não está acessando e guardando aquilo que de fato eu preciso. Eu preciso ter Exatamente. um relacionamento tão ótimo como eu tenho com Deus, só que ela buscava em homens, em pessoas e não conseguiu ter aquela feliz. Ela sempre foi reservada, né? Então, assim, Sim. mesmo a Raquel não cristã, ela sempre, pelo que eu conheço a história dela, que ela me falou, ela sempre foi muito reservada. Mas certa tava ela. De querer, não quero ninguém agora, entende? Só que eu precisava, Jesus, eu tô curado, agora eu quero constituir família. Tô no meu primeiro Aí amor data e chegou o Eric do nada. foi. Raquel foi minha primeira namorada, Olha que legal. entende? A gente teve outras pessoas que a gente tentou orar, se relacionar e não deu certo, mas namorada foi a Raquel. Você falou algo muito interessante. Eu queria saber como que funcionava isso. Como eu sou, né, geração de 96 para frente, É, como que era essa questão de orar para o relacionamento? Ah, escolhi esperar. Como que isso funcionava na ó, vida do Eric? ó, Roger, é assim, eu Uma sempre. base só para me ter um parâmetro. Aí eu falo pra você, aí volta. Como eu vivi durante um tempo com muitos traumas, eu tinha medo de me relacionar. Então, Certo. eu nunca fui uma pessoa que saí ficando, nunca fui. Então, quando eu conheci a Raquel, lá na igreja a gente fazia romance real. Romance real. Isso, romance real. Então, como que era o romance real? Nós fazíamos o seguinte: você tinha primeiro a amizade especial, que você tinha que conhecer a pessoa. Demonstrar um interesse, você vai conhecendo a pessoa, porque você não pode relacionar sem conhecer. Só que algo eu tinha comigo. Eu só vou namorar se for pra casar. Boa. Entende? Vou namorar se for pra casar. Namorar se for pra casar. Então, nisso eu já tinha essa concepção comigo. Então, quando a gente fez o romance real, então, aí sim, vamos orar. Quando ela disse o sim, vamos orar, começamos um processo pra orar. E dali a gente já subiu o romance real. Primeira coisa que eu fui na casa dela. Pedir a bênção dos pais dela. Foi lá, encarou o pai e a mãe. Foi lá, Como foi que lá. foi isso aí? Ai, foi. Teve uma hora que eu tive que manietar minha sogra, amarrar os. Tô brincando. Meu, foi tranquilo. Foi pós um encontro que nós levamos o nosso cunhado pro encontro. E eu fui levar eles pra casa, né? Porque eu ia muito lá como? A minha sogra vendia hot dog. Então eu chegava ao trabalho 10h30 da noite, pra mim ver a Raquel, o que eu fazia? Ah, tem dog aí? Ah, tem, vou ir aí comer dog então. Então, Além de assim, vendedor, exatamente, estrategista. Os vendedores têm uma estratégia, Exato, tem todo mundo exatamente, trabalhar. né? Tem que ter criatividade, tem que ter criatividade. Então, Real. assim, eu investia nisso. Então, eu tava com fome mesmo, chegava ao trabalho tarde, 10 da noite, trabalhava longe, e ia pra lá, né? Minha sogra não era minha sogra ainda, conversando vai, mas o quê? Pra demarcar território. O povo hoje em dia quer se relacionar, tô orando pra Deus enviar a pessoa, não quer marcar território? Tá, pô. Raquel bonitona, Raquel recém-chegado na igreja, um monte de rapaz solteiro, tudo ó, com os olhos. Nada não. Então, assim, tinha que demarcar território ali, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Verdade. Quem não é visto não é lembrado. Então já tinha um não quero. Então, por conquistar o sim. Porque se eu fosse entregar porque eu vi o não, poderia vir uma outra pessoa, permanecer, nananã, e a Raquel poder se apaixonar por aquela pessoa. Verdade. Então eu demarquei território ali, Roger. Em santidade, respeitando os limites um do outro. Nós casamos, graças a Deus, em santidade. E isso foi muito importante. Mas, concluindo a sua resposta, nós fizemos 1 ano de romance real. Nós não nos beijamos durante 1 ano. Teve o tempo antes que a gente orou também, nós não beijamos. E após isso, nós decidimos. Por quê? Deu vontade. Claro. Né? E na época, a gente lembra que até um dos líderes... mas então, é critério da igreja. Bom, mas santidade é santidade.
Eu entendo que o romance real, como algumas igrejas chamam de corte, ela inibe o pecado. Ela evita. Porque a gente sabe que um beijo é igual fogão. Sim. Ligou em cima, Tudo acendeu começa embaixo. com beijo, Isso é né? verdade. Mas nós mantemos em santidade. Nós viemos nos conhecer sexualmente quando a gente casou. Então esse foi um grande fator. E entendo a bênção de tudo isso também. E esse romance real, você crê que se nós, né, pudéssemos adotar hoje, como que seria isso? Ô Roger, eu falo o seguinte, que acredito que todas as estratégias elas são boas. São válidas. E são muito válidas. Só que o que eu mais acredito é na integridade da pessoa que quer se relacionar. Eu falo assim, porque como temos pessoas aqui assistindo, né, que vai estar vendo, pode ter Esperto. pastores, né, bispos, apóstolos, pessoas que estão começando agora e tipo assim, e trabalha com jovens e não sabe como fazer. Então, ouvindo esse podcast, ouvindo essa estratégia, Sim, possa ser que adote adote. e coloque em prática e seja uma bênção. Sim, né, tem pra alguns abençoar. materiais, se você colocar lá no Google sobre romance real, eles vai tá dando a direção, né? Então, no romance real, você não pode ir pra estar em um lugar só, você não pode estar na casa da pessoa só, evita estar no portão, abraçado, meu filho, porque é terrível, Uhum. né? Então tem que vigiar em tudo isso. Só o que que eu falo? Nós estamos numa geração que falar do amor de Deus, da graça, da justiça de Deus, tá sendo difícil. Porque enquanto a gente prega sobre santidade, tem outras pessoas que acham, não, tá tudo certo, Deus vai perdoar tudo e eu vivo da forma que eu quero, tá errado. Só que pessoas que não têm base e estrutura vai reproduzir aquilo que não tem. Agora, a partir do momento que você, como líder, começa a estimular, que a gente não consegue obrigar ninguém, a gente não consegue tirar nossa da cabeça, pôr na cabeça de alguém, mas a gente pode estar estimulando uma pessoa. Até porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência. Exatamente, é pelo espírito. Então, se você começa a estimular uma pessoa a viver a vida dela emocional, pautada na revelação que Jesus tem para ela, Muda todo o muda cenário. todo o contexto. Tá entendendo? Sim. Porque o que acontece? Eu sempre ouvi isso, ó, a carne é fraca, mas mulher ou homem não é vitamina. Tá entendendo? Então, assim, não consigo. Você não quer conseguir, cara. Não existe eu não consigo. Exatamente, Não consigo é entendeu? uma mentira da nossa alma. Exatamente, Porque a exatamente. verdade é eu não quero. Eu não quero. Então, pra tudo. Ninguém é obrigado a. Não sei se pode falar esse termo. A ter relação antes do casamento. Sim. Ninguém se obriga a isso. Você tem que fazer isso aqui agora. Ninguém tá obrigando, não. Você fez porque você deu vazão à sua alma e à sua vontade. E até porque a mulher ou o homem, eles têm que ter uma decisão pessoal. Exato. Porque assim, quando a pessoa ela tem uma integridade e um caráter, ela não vai se deixar. Exato. Por mais que a persuasão seja muito grande, ela não vai abrir mão Exatamente. daquilo que ela acredita e que ela Exatamente. quer pôr em prática. E casar em santidade, então, foi a melhor escolha que Foi vocês uma tiveram. decisão, foi uma decisão muito. Cara, eu casei com a Raquel porque a Raquel era mais crente que eu. Entende? Então, eu sempre enxerguei, a Raquel era apaixonada por Jesus. Então eu precisava de alguém assim. Tá entendendo? Então, tem pessoas que têm que entender que a integridade emocional que você carrega, cara, não foi achado no lixo. Então você não pode aceitar qualquer pessoa. Então, o primeiro ponto, pra mim, que eu teria que avaliar a pessoa que eu gostaria de constituir uma família, era o quanto ela amava a Deus. E Raquel, sim. Isso é um ponto Não. essencial. Crucial. Não tem como você. Crucial. Você que já tem, né, um conhecimento, não tem como você deixar assim, não. Vou procurar uma pessoa porque por causa da fisionomia, porque ela é muito linda, isso, aquilo outro. E boniteza, infelizmente, não se põe na mesa. Exatamente. Porque com mais tempo ou menos tempo, vai vir à tona quem a pessoa é de verdade. Isso mesmo. E o segundo ponto pra mim era o quanto ela honrava os pais dela. Olha que Tá, uma interessante. pessoa que se preocupa em honrar pai e mãe é Raquel. Então isso pra mim foi crucial. E o terceiro ponto pra mim que eu perguntei... Isso é engraçado. Eu perguntei na época pros meus pastores, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada no hall de dizimistas. Por que, Eric? Quando eu vi que Raquel tava lá na lista dos dizimistas, eu fiquei em paz. Aí tu me pergunta por quê?
Por que tu ficou em paz quando viu o nome Porque dela lá? se, graças a Deus, se ela não fosse, ela ia estar roubando Deus, mano. E se ela rouba até Deus, imagina a mim, entendeu? Tá vendo? Então, né? O vendedor, ele já tem toda uma estratégia. Brincadeira, só pra gente descontrair. Mas é isso. Então, assim, a menina temente a Deus E é isso, eu amo minha esposa, mano. Maravilha. Com toda essa construção do Eric, homem de Deus, agora casado, vocês tiveram alguma crise no casamento Sim. por causa das defraudações que ambos sofreram? Sim. E como que foi isso? Sim. Eu falo que, assim, eu lembro que há muitos anos atrás eu ouvi uma ministração assim: eu estou em construção. E cada dia é uma construção na nossa vida. Sim. Por isso que fala vida. Tem muita coisa. Se a gente fosse pegar a nossa memória e colocasse dentro de um raio-x, o que já se passou por ela, tem muita coisa, né? Então, nós vivemos tempos bem desafiadores. São duas pessoas pensantes. Duas pessoas que, certo ou errado, tiveram ensinamentos diferentes. Né? Condutas e comportamentos diferentes. Então, sim, teve os conflitos. Nós passamos por tempos bem difíceis entre nós. Graças a Deus, nós nunca tivemos no nosso relacionamento um adultério, mas nós tivemos quebra de confiança em outras situações. Eu, por exemplo, tive algumas alianças erradas que eu fiz, que isso degriniu meu casamento, sabe? E até hoje a gente está reconstruindo tudo isso. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele sempre envia um escape na nossa vida. Cabe a nós abraçar a oportunidade. Depois que a gente fez o curso Aliança, Roger, foi muito significativo para mim, em pontos chaves e decisões que tinha que se tomar. E o curso Aliança ele foi tão poderoso e a gente até recomenda para vocês também. Isso. Você e todos os casais, a gente sempre fala que todo casamento tem que passar por esse curso. Precisa. Porque não é só sobre o âmbito igreja, mas é sobre o âmbito familiar, sobre o âmbito caráter. Porque o homem e a mulher que faz esse curso Aliança, eles conseguem ter um parâmetro de família para a eternidade. Isso. Porque o que a gente recebeu naquelas 10 semanas, só quem viveu sabe. Né, foi um encontro. Eu lembro que Deus ele é muito bom. Eu não era para me fazer aquele curso, porque a turma já tinha sido fechada. E acabou abrindo-se uma vaga, né? E quando a pastora Aline ligou assim, olha, surgiu uma vaga, você quer? Eu falei, óbvio. E nós fomos fazer a primeira aula de reposição, porque vocês já tinham feito, né? E quando a pastora me fez uma pergunta sobre casamento, né? Qual que era a minha opinião sobre uma determinada pergunta que ela fez, e eu dei, falei assim, acho que é isso. Aí ela falou assim, Eric, mas por que você tem essa resposta? Aí eu fui falar e falei assim, então vamos pedir pro Espírito Santo nos dar? E eu fui levado à minha infância. Entende? Porque eu acreditava que o auge do sofrimento... Essa foi a pergunta, né? Uhum. Sobre qual que é o auge do sofrimento num casal. Eu falava agressão. Porque pra mim, o auge do sofrimento de um casamento é você ser agredido. Porque eu vi aquilo acontecer na minha infância, né? Eu já vou voltar pra infância. E ali o Espírito Santo me levou a um momento que minha mãe falou assim pra mim. Vai lá na venda da Dona Elisa, que era a mulher que vendia... Vocês vendem, sabe? Vendia corda, vendia um bocado de coisa lá. E vai comprar uma corda. Na minha cabeça, olha só como era criança, eu chamei meu amigo e falei assim, vamos ali comigo em Dona Elisa, que minha mãe mandou eu comprar uma corda. Eu acho que minha mãe vai matar o meu padrasto. E eu tava achando aquilo feliz. Você tava alegre. Tava alegre, que vai acabar meu sofrimento. Porque você acompanhou muito. Exatamente. Ô Roger, aquela corda era pra minha mãe. Sim, foi, cara. Graças a Deus não aconteceu. Mas foi pra ela. Então, assim, aí ao mesmo tempo me deu uma certa culpa. E ali o Espírito Santo me levou àquela cena, aquele episódio. Por que eu acreditava que era agressão, era tudo isso? Por conta que eu fui gerado em meio àquilo, formado em meio àquilo. Né? E de forma inconsciente você poderia acabar reproduzindo isso. Reproduzindo.
Eu tive muitas crises, enfim, já até cheguei a pensar, ter pensamento suicida, por consequência de tudo isso, né? A maldição hereditária, ela alcança. Eu acredito nisso. Tem gente que fala assim, não existe. Sim, Jesus pagou na cruz tudo, mas você tem que validar na sua vida. Porque não só as maldições Jesus levou na cruz, Jesus também levou também as doenças. E por que a gente fica doente? Você concorda? Eu entendo que, assim, tudo na nossa vida nós temos que aplicar. Que esse é o grande diferencial que eu amo estar na Shalom. Porque a forma Do ensino do e da ensino, aplicação. da aplicação, é prática. É prática. Não é? Se você acessar, receber, se comportar, né, romper com aquilo. Então, o Aliança para nós foi muito forte. Foi muito mais forte. que um divisor de águas. Não, Não muito tem forte, muito forte, muito forte. Eu ouvi da minha esposa falar que decidia entrar no meu limiar no dia da nossa formatura. Você tá doido, cara. Aquilo foi incrível demais. Foi sensacional. Foi Foi. Foi minha primeira formatura extraordinária que eu já passei na vida. Eric, são tantas coisas que vêm à mente pra gente estar compartilhando. Sim. E assim, são um livro aberto. Você tem falado coisas que para muitas pessoas é tabu hoje em dia ainda. Sim. A gente vê muitas pessoas sofrendo com abuso, a gente vê Demais. muitas pessoas sofrendo com prisão emocional. Demais. A gente vê pessoas replicando aquilo que aconteceu na sua infância porque não liberou perdão, porque não foi curada. E como que está o Eric hoje com o casamento passado, transformado após o curso Aliança, no profissional, no âmbito espiritual? Como é que está a sua liderança? Então, a gente está em construção. Construção. No meu Essa construção, quesito, no meu quesito profissional, Roger, eu cheguei a ter empresas, né? E hoje a gente está passando num ajuste. Felizmente eu não dei continuidade com elas, mas eu entendo que tudo é um aprendizado. Então, recente, tô me reestruturando no âmbito profissional, inclusive, graças a Deus, adentrei uma porta maravilhosa, que iniciei inclusivamente hoje. Glória a Deus. Foi, assim, uma oportunidade bem divina mesmo, e eu acredito que Deus, ele... Não é porque que a gente é curado, que a gente tem entendimento, que mesmo assim a gente faz algumas decisões erradas. E tudo serve para aprendizado. Sim, porque é aquela frase que a gente ouviu, né? Na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Isso. Então, no meu quesito profissional, se tratou disso. Teve algumas decisões erradas, sabe? Então, quando você... Aí entrou um outro porém também. Você não pode confiar na força do seu próprio braço. E quando você fala que você depende totalmente de Deus, é fazer assim, Senhor, o controle da minha vida está em suas mãos. Ó, a apóstola ministrou recentemente, ela até falou no culto assim, né? Tem pessoas que são tão talentosas no âmbito da batalha espiritual, enfim, mas falta sabedoria. Falei, é verdade? Eu preciso disso. Porque não é porque você em uma área tá tudo ok que você vai aplicar as mesmas experiências na outra. Não. Cada área tem um propósito, tem uma maneira de trabalhar. Exatamente. Então eu estou me reorganizando no quesito profissional. Né? Me encontro assim, estive satisfeito com o que eu obtive, mas nunca decidi parar nisso. Então, como houve um declínio, um momento de ser esticado para trás, para você pegar impulso e ir, então eu me considero dessa forma. Amém. Entende? Porque assim, dinheiro é algo que você recupera. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro também não é tudo. Dinheiro ele é só uma consequência. Exato. Mas mesmo assim, se você perdeu, você não pode se frustrar só com isso. Não. É assim, a minha alma quis sofrer, quis gemer, quis explodir, mas amanhã você se acorda, dá a cara de novo no mercado e vai pra cima, vai recomeçar. E não tem problema em recomeçar. Quantos grandes homens tiveram que recomeçar? E tem até uma frase que os coaches usam bastante, né? Que eles só chegaram onde chegaram porque tiveram alguns fracassos. Exato, exatamente. Imaginou se tudo só fosse tudo só de boa. Você não teria experiência. Isso é muito ruim. Os fracassos da nossa vida é para ter experiência. Porque a vida ela é de montes, mas também ela é de vale. O que a gente tem que encontrar é Deus no meio de tudo isso. Porque isso tem que ser a nossa regra de fé.
O que a gente não pode é querer fazer com a força do nosso próprio braço, pô. E também compreender o tempo O tempo. Porque Eclesiastes 3, no 1 ao 9, fala, né, que há um tempo certo para todas as Para coisas. todas as coisas. E quando a gente compreende que o tempo de Deus não é o nosso, a gente anda no Cronos, Kairos. Isso, anda no Cronos, mas o relógio de Deus é o Kairos. Então, Exato. não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna, Exatamente. porque eu creio que para as pessoas espirituais que às vezes acham, não, eu vou orar e Deus vai realizar. Posso ser que sim, mas se não for o tempo de Deus, como que isso lidar? Sim, exatamente. E não só isso. Mesmo em meio a um fracasso, você reconhecer aonde foi seus erros. Porque Deus só vai te dar oportunidades aonde você já teve reconhecimento. Olha, nisso daqui eu fracassei. E eu preciso adestrar minha vida para mudar meu comportamento nisso. Para que eu consiga ter de novo o favor de Deus e uma oportunidade para que eu possa alavancar novamente. Então, hoje, em meio a toda a situação que eu passei, que eu estou me reorganizando, reestruturando, né, me refazendo, eu entendo hoje aonde são os pontos de melhoria e os meus acertos. Então, eu entendo hoje, olha, nisso daqui eu não posso mais pecar. Eu não posso cair nesse lugar errar nisso aqui. Sabe? Eu não posso cometer essa infração aqui agora. Como assim? Eu não posso tomar decisões e escolhas erradas. Eu não tenho mais tempo para errar. Tá entendendo? Então, dar paz com firmeza. Então, hoje, o Eric, que é um sanguíneo colérico, um colérico sanguíneo, depende do dia que acorda, tinha algumas decisões muito mais impulsivas. Vamos fazer. Eu tinha um lema comigo assim, Roger. Eu preciso errar porque eu tentei do que errar por não tentar. Eu tinha esse lema. E é um lema bom. Porque ruim é a pessoa pacata, a pessoa que não tem iniciativa. A pessoa que tem medo de se arriscar. Eu, pelo contrário, não tinha medo de arriscar. Lá na frente a gente resolve. Só que a vida não pode ser assim, lá na frente a gente resolve. Porque senão fica muita coisa para resolver lá na frente. Exatamente. E você não resolve nada. Não vai resolver nada. Então hoje eu entendo, em meio a todo esse processo no meu âmbito profissional, das empresas que eu tive, eu entendo que a velocidade juntamente com a constância. Tá entendendo? Sim. Quando a gente recebeu essa revelação na igreja, na ministração, e é isso, cara. É você ser veloz, mas você ser firme e constante. Então, é o que eu falei para Deus recentemente. Deus, eu tô ficando pronto. Vai forjando aí. Vai ficar cada vez mais. Eric, eu lembro que uma vez a gente estava conversando e, mediante ao seu conhecimento, dos seus ensinos, você chegou a comentar que o Senhor, ele pediu todo o seu conhecimento. Porque você era uma pessoa que ministrava muito lá na igreja de onde você veio, né? Liderava setores, era uma pessoa muito influente. E como que foi pro Eric entender esse pedido de Deus e falar assim, Senhor, tome, tudo que eu tenho é teu. Roger, foi com muito gemido e dor. Eu tava numa conferência de jovens, uma conferência assim extraordinária. E tava lá no apelo. Gente lá, galera tudo rendida. Nossa, a onda do Luiz parecia assim que, sabe a onda do mar vinha? Era a glória de Deus ali, sabe? E foi muito boa, até que eu ouvi, Eric, me entrega a sua biblioteca. Meu Deus. Jesus. Certeza, Senhor, que é isso tu que tá falando? Não vou ofertar meus livros, não. Jesus, tem mais de 4 mil reais ali. E assim, eu sou muito zeloso com meus livros. Inclusive, se eu te emprestei um livro, me devolva. Ouviu, né, galera? Se tiver algum livro do Eric com você, procure ele e devolva esse livro em nome de Jesus. Por favor. E não quero ter não quero ter os livros. Eu quero que você dependa de mim, você me entregue o seu conhecimento. Porque chega uma hora no ministério... Você vira profissional, filho. Que você faz, entra o ativismo. Exatamente. E aí é quando você tem que ter essa sensibilidade, porque a gente vê grandes homens de Deus, né? Caindo, infelizmente pecando, porque é tanto conhecimento, é muita busca, e quando acha que chegou no teto, fala assim, agora eu acho que eu não preciso mais de Deus. Roger, não tem mais aquele frio na barriga para ministrar. Exato. Porque eu creio que quando você perde
aquela sensação de, meu Deus, eu sou totalmente dependente de ti agora. Por mais que eu fiz o esboço, por mais que eu preparei a palavra, mas eu tô totalmente com os ouvidos inclinados para ouvir aquilo que o céu vai liberar. Sim. E quando você vai ministrar que você não sente mais isso, como diz a nossa pastora, você precisa voltar urgentemente ao primeiro amor. Isso. Foi muito forte aquilo ali pra mim. Porque o que acontece? A tendência de quando você sabe, de quando você já faz, você entra no ativismo, é até feio falar isso, mas você vira um profissional do altar. E isso é perigoso. Isso acontece muito nos nossos dias. Pessoa que se apega àquilo, eu sei, eu faço, eu posso. Cara, eu tinha um caderno, tinha tanta ministração que tinha sido feita anos atrás, e me pegava naquilo. Aí, vou ministrar, tá bom, a palavra tá pronta. Amém, você tem que ter mesmo as suas ministrações. Só que você tem que depender do poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala pra mim assim, olha, me entrega aí teu conhecimento, filho. É onde Jesus tá falando o seguinte, olha, eu quero que você saia da dependência sua. Porque eu era uma pessoa que era orgulhoso, mas mais ainda do orgulho era a autossuficiência. Aonde Jesus me confrontou foi na autossuficiência. E vira e mexe, meu filho. Tem que passar no crivo de novo. Opa, filhão, ó, desce. Desce da plataforma que você quer construir para você mesmo. E quando eu vim para Shalom... Meu filho, primeira visão que eu tive na igreja foi um semáforo vermelho. Tipo assim, ó, pra você é tempo de parar. Tava ativo demais, Roger. Amo a minha casa antiga. Amo os meus pastores antigos. Sim. Mas eu precisava romper em algumas coisas. Só que para isso eu precisava parar. Aí você imagina, primeira coisa. Lembra que o Felipe falou assim, que você vai passar no encontro. Eu falei, no encontro não, mano. De novo. De novo? Ministra encontro. Eu sou Passei encontro. Até na visão celular do modelo dos outros, eu já passei encontro lá atrás. Deixa eu ir pro reencontro, que eu já tinha passado um reencontro, e reencontro é um encontro muito delicioso. Sim. Então, pô, deixa eu começar do reencontro, que eu passei em reencontro em 2008, né? Sim. Óbvio que as estratégias, ato profético que na Shalom faz é diferente, não tive nenhum daquilo. Que é muito louco. E eu fui pro encontro endemoniado. Em rebeldia, não, mas Tava com muita raiva. Tava com muita raiva. Falei, eu vou por obediência. Olha só. Brabo. Oh, Jesus. Ok. Pega ele. Eita, começando. Aí fui, mano. Cheguei lá na sexta-feira à noite. Administração X. Se não foi, você vai. Se quiser saber, vai lá. X. Pastor Luiz estava ministrando. Então, quando ele entrou para ministrar, ele começou a falar, o Ed estava do meu lado, né? E eu falava, vou falar disso aqui agora. Que era a ministração que eu também cheguei a ministrar. Uhum. Mas Deus tomou aquele homem numa autoridade. Começou um mover assim, que eu dentro de mim eu falei, eu vou apanhar aqui hoje. Eu vou apanhar aqui hoje. Enfim, passei por todo o encontro. A que mais me pegou era a que eu mais ministrava na minha antiga igreja. Você ministrava Peniel. Aqui no encontro, a que mais me pegou foi a que eu ministrava na minha antiga igreja. Olha que coisa. Porque pra mim eu achei assim, não tem vez aqui pra mim não, filho. Aqui tá tudo ok. O orgulho vem. Exatamente. Então foi todo um processo de... Eu fiquei 2 anos só vivendo o processo. Mas aonde Deus está falando o seguinte, eu quero quebrar todos os altares que você construiu para você mesmo. As plataformas que você falava assim, quebra, você ainda tá nela. Quebre você também. Então todo o processo da autossuficiência é onde você tem que colocar, olha, me sujeitar ao próximo. Porque você foi para muita imersão, você fez curso de batalha espiritual. Fiz. E o problema não é só nenhum conhecimento que você adquire, mas é a decisão que você tem. Eu nunca tive problema de derramar sobre outras pessoas, Sim. mas eu acreditava na força do meu próprio braço. Você, tipo assim, chegou um tempo que você não conseguiu mais ser dependente do Espírito. Eu não vou falar esse tempo porque é muito pesado. Mas... Não, por mais que o Espírito agia, Sim, mas tinha a sim, sua mão sim, ali, sim. ditando e Sim. regrando. Eu posso falar que as minhas orações eram alguns conselhos que eu dava ao Espírito Santo. Olha, tão vice-querubim, Jesus. Tão santo ele. Mas foi assim, eu sempre tive temor. Né? Quando o Senhor me tratou na autossuficiência, foi lá atrás. Bem lá atrás. Então a gente começou a entrar na onda do poder do Espírito.
ser dependente dele. Receber o rema, sabe? Mas Salomão fala algo que é incrível. Tudo é vaidade. Tudo é verdade. Chega um momento da nossa vida que a gente começa... Isso é vaidade. E é tão sutil. Começa de uma maneira tão É corriqueira. tão sutil, Roger. É tão sutil. É muito sutil. E eu lembro que teve uma das últimas ministrações que eu fiz na minha antiga igreja, eu ouvi literalmente eu sendo assediado por Satanás. Olha o que está acontecendo. E naquele momento eu parar a ministração e falar, gente, vamos orar. Senhor, a glória é tua. O louvor é teu. Porque a minha alma estava sendo assediada. E para me calar a minha alma, eu tenho que me submeter à vontade plena e absoluta do Espírito. Então, assim, foi bem... Quando Deus pediu aí meu conhecimento, foi bem sofrido. Foi um tempo, assim, que eu tive que me calar. Farei a tua língua pegar no céu da tua boca e tu não proferirás palavra a este povo. Foi desse jeito. Ficou que nem Zacarias. Fiquei mudinho, quietinho na minha, sofrendo, sem entender tendo alguns porquês, porque eu não tenho problema de perguntar a Deus o porquê. Uhum. Eu não vejo. Ah, não, você tem que perguntar o porquê, sim, pra quê? Não, você tem que saber o porquê. Lá Meu bem. você tá no tratamento, Tá no tratamento, mas o Deus, mínimo mas é por você quê? saber qual é a maneira que o Senhor está te tratando e que hora ele está te tratando. Aí Deus coloca uns profetas na minha vida, Roger. É uma profeta que eu amo demais, a Lu. Nossa, eu sei que você vai estar ouvindo isso daí. Quero falar que eu amo demais sua família. Glória a Deus. E a Lu era aquela que colocava o dedo na minha cara. Senhor Eric, ou o dedo na cara. E eu sempre me submeti. Eu lembro que logo no início do meu casamento, quando a gente teve uma situação, né? Um contratempo. Foi contratempo ali. Luciana foi colocar o dedo na minha cara e confrontar meu pecado. Então eu louvo a Deus pelos profetas. Os profetas genuínos. Porque você, por mais que você tinha todo esse conhecimento, você também tinha o discernimento de espírito. Sim. Porque você sabia quando era Deus que estava falando e quando era o homem. Sim. Que queria... Sim. Roger, Deus, ele aplaca o orgulhoso. Graças a Deus por isso. Louvado seja. Ele não divide a glória dele por ninguém. A gente vê Satanás, cara. Foi lançado um arco de fogo. E não foi só pelo orgulho. No meu ver, o primeiro pecado que entrou em Lúcifer foi a vanglória. Quando ele quis tomar a glória que não era dele. Isso acontece demais em nós. Porque pra mim, antes de vir o orgulho, vem a vanglória, no meu ver. Uhum. Não tô Na falando sua que é a regra de concepção. fé, Sim. não é isso. Mas a minha concepção. Naquilo que você Antes da acredita. pessoa vir no orgulho, tá a vanglória. E acontece em muita gente. Eu faço, se eu não fizer, papapá. E eu quero a glória pra mim, a aprovação pra mim. Então, cara, se pegar esse filtro, porque o espírito e a alma, a divisão entre isso é uma linha muito fina. Eu entendo. Tá entendendo? Então é muita gente hoje falando que é Deus, onde na verdade é tua alma. A gente tem que ter temor. Então, assim, quando Deus começou a restaurar o temor daqui dentro, foi forte. E vou entrar em outro tema que você gosta muito. Palavra de conhecimento. Eu amo demais. É um dos dons do Espírito. Sim. Que, inclusive, na vigília Deus me deu 2 e eu fiquei maravilhado. Compartilhei ontem com a nossa pastora Aline. Nós amamos vocês demais. E quando que você teve o primeiro contato com esse dom do Espírito de palavra de conhecimento? 2005. 2005? 2005. Eu hoje entendo que era palavra de conhecimento. Sim. Né? Porque quando a gente não tinha assim, o ensino sobre a diferença entre profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, que são coisas completamente distintas. Né? A palavra de conhecimento, ela fala, ela é muito utilizada para um evangelismo, para uma cura, né? para um aconselhamento, porque é a revelação que somente o Espírito Santo te dá, através de uma impressão no Espírito. Impressão é diferente do que achismo. Uhum. Às vezes tem gente que fala assim, tá com a cara meio, será que tô achando que... Não, tô com a impressão que fulano tá meio triste. Não. A impressão do Espírito não é o seu achismo. Não é o seu achismo. É a impressão que vem lá dentro do teu Espírito e te impulsiona aquilo. E aconteceu... eu lembro que lá em 2005, há 20 anos atrás, nós fazíamos muito evangelismo.
E eu lembro que a gente tava lá, tem uma comunidade na minha cidade que chama Sítio Novo. E a gente foi fazer evangelismo lá, eu era moleque, Roger. E eu comecei a sentir uma dor no joelho esquerdo. Do nada. Do nada. Eu até chamei, sem discernimento de nada, eu até chamei na época a tia Socorro, que é uma diaconisa da Reteté, lá na minha antiga igreja. Eu disse, Socorro, ora aqui que eu acho que estou recebendo contra-ataque. E na verdade não era. Ela falou assim, não, Eric, não é contra-ataque. Pergunta se alguém está sentindo alguma dor no joelho esquerdo. E eu perguntei, tinha uma mulher que estava com inflamação no joelho, nós oramos, aquela mulher foi curada. Então, a primeira palavra de conhecimento, eu não sabia que era uma palavra de conhecimento, eu chamava revelação. E nós entendemos que palavra de conhecimento, profecia e sabedoria está na categoria de revelação. Mas é pouco se ensinado sobre a palavra de conhecimento. Porque algumas pessoas acham que esse dom é o conhecimento das escrituras, e não é. Não, porque conhecimento das escrituras envolve disciplina e não dom. Porque todos nós devemos ter conhecimento das escrituras. Sim. Dentro, cada um da sua alimentação. Então, porque dom nem todo mundo tem. Mas o conhecimento, se você tem disciplina e você busca, você vai ter. Porque no Salmo 1 fala, né? Feliz é o homem, Isso. não 60 rosas escarnecedores, porém, exato, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Disciplina. Então, ali já tem um script para a nossa vida. Disciplina. E a primeira palavra de conhecimento foi lá atrás. Foi uma cura. Foi uma cura. E desde então, o Senhor ele tem te usado de maneira muito implacável nessa área, porque nós consideramos como profeta, né? O Senhor tem te usado Amém. Bastante. Graças a Deus, você tem se permitido a compreender que, calma aí, quando o farol ficou vermelho, eu precisei parar, aprender, chorar, gemer calado ali, mas o Senhor ele tem te devolvido isso. Você tem participado de algumas batalhas muito ferrenhas, tem comprado umas brigas bravas aí. E o Senhor ele tem te usado como ferramenta mesmo na vida das pessoas. Amém. E em questão de liderança espiritual, como que você se encontra? Como que você começou a desenvolver isso e você veio tendo uma crescente? Qual foi os métodos que você usou? Porque vai ter líderes também. Sim. Que vai estar Sim. assistindo esse podcast. Sim. E vai servir de instrução. Por onde começar, como fluir. O primeiro ponto para você ser um líder de excelência, que é um termo que nós utilizamos muito na nossa igreja, né? Sim. É você se submeter a uma liderança. Todo líder tem que ter um líder. Tem que ter um líder. Você não pode falar daquilo que você não vive. Você só pode levar a pessoa ao lugar que você foi. Primeiro ponto, a liderança é você ser discípulo. Se você não tem disciplina para se submeter a um discipulado, então senta. Porque até o próprio Jesus era discipulado pelo próprio Deus. Porque a gente para analisar, via Jesus direto, tendo um momento recluso com Abba, para ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Então, tem gente que acha que não. É um dos maiores ensinamentos, né? Porque assim, de Mateus até João, passagem você vê. Jesus se retirou para ir orar. Para ir orar. Então, assim, para você ser um líder de excelência, você tem que entender que você é a igreja. E igreja, ela é a extensão de Cristo na terra, em seu caráter e em sua missão. Então, se eu entendo que eu tenho que ter o caráter de Cristo, forjar ele. O caráter de Cristo ele é forjado diariamente, você decidindo, né? E a missão de Cristo é estabelecer o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra é estabelecido não é no individual. É líder pastoreando líder, pastor pastoreando pastor, e assim vai. Então você se submete a alguém, porque eu acredito muito nisso, que a unção que você honra, nela você prospera. Isso é verdade. Aí eu entendo que honra e bajulação são duas coisas distintas. Deixando bem claro. É bom. Né? Porque o óbvio nem sempre é exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu tô honrando meu líder, eu tô honrando meu pastor, mas de fato é uma bajulação. Exatamente. Porque quer estar onde o pastor tá e puxa a cadeira e faz isso, aquilo, outro. Só que quando vai ver a intenção do coração, aí expande. Exatamente. Então eu sempre falo que na liderança, no meu ver, é isso, você se sujeitar a alguém. Você tem que prestar conta. Cara, a nossa vontade contaminada ela é terrível. Verdade. Por isso que a gente tem que se sujeitar a pessoas.
A Bíblia fala, sujeitai-vos uns aos outros. E não. Então, não quero, eu sei, eu posso. Não pode, cara. Por exemplo, se eu ainda não tenho carro, votei em nome de Jesus. Quem que é o líder do estacionamento? Quem tá ali guiando os carros. Sim. Então eu tenho que me sujeitar a quem? A quem tá guiando os carros. Se a pessoa que tá falando assim, olha, coloca o carro no estacionamento, dessa forma eu coloco de outra, tá em pecado, cara. Você não tá se sujeitando à pessoa. Porque se tu passar uma exposição, eu só vou olhar para quem está no púlpito ou para quem está nos holofortes. Exatamente. Só que o rapaz do estacionamento é propriedade líder naquele lugar. Ele é autoridade naquele lugar. Você pode ser quem for. Ah, eu sou pastor. Tá bom, cara, você é pastor. Mas o cargo ele não te eleva. Pelo contrário, ele te chama pro serviço. Então, exatamente. Então, se você começa a honrar, a se submeter, exatamente, aí você vai ter uma liderança eficaz. Porque eu creio assim, Eric, que as pessoas mais fáceis de ensinar são as pessoas que são educadas. Uma ótima educação, porque é aquilo que a gente sempre ouve, né? Sim. A educação não é na escola, a educação vem do berço. Vem de berço. Vem de casa. Ah, eu não tive, mas você sabe já, você pode procurar melhorar. Porque até os 12 anos você não decide por você. Exato. Mas dos 12 em diante você já começa a ter uma vontade própria. Olha, eu quero isso eu não quero. Então você já começa a ter escolhas. Então, em questão da educação, para você ser um líder também de excelência, eu creio que ela tem que estar ali muito pautada. Sim. Porque toda liderança que é forjada na educação, ela dá fruto extraordinário. Como diz o nosso pastor muito, né? Eu quero homens que tenham um coração ensinável. Exatamente. Então, se você se sujeita... Roger, eu comparo muito a diferença do líder Davi e o líder Saul. O líder Saul, quando Deus falou para Samuel, fala para ele que eu rejeitei ele. Saul se agarrou no trono. Para que ninguém soubesse que Deus tinha rejeitado. Quando Deus usa Natan para confrontar o pecado de Davi, e Davi fala que pega essa pessoa, e Natan fala, pois bem, querido, essa pessoa é você mesmo. Davi, ele rasgou as vestes e saiu com panos de sacos, cara, com medo de perder a presença de Deus. Porque para ele era o que era mais importante. Você entende? Então a gente não pode, dentro de uma liderança, querer se apegar ao trono. Pelo contrário, porque a pior desgraça do cristão é fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. E o fato de você ser usado por Deus não quer dizer que você é aprovado por ele. É porque ele usa quem ele quer, exatamente, na hora que ele quer e como quer. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso Formação Profética com a doutora Sara Hayashi, lá no Ágape Reconciliação, Instituto da Neuza Itioca. A gente estava se movendo em palavras de conhecimento, né? E eu cheguei todo feliz para ela, para contar de algo que aconteceu sobre a profecia. Ela, do jeitinho dela, parabéns, Eric. Você chegou no nível da jumenta. Porque falar por falar, a jumenta falou. A gente não tem que se alegrar pela quantas pessoas, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Nós temos que nos alegrar pelas vidas que estão sendo salvas. Não é pela quantas profecias eu liberei, não é quantas na minha liderança ministerial que eu faço. Não, cara, você tem que se alegrar pelas vidas que estão... Jesus falou para os discípulos, ó, não fica surpreso não pelos demônios que vão embora, pelas curas que acontecem, se alegra pelas vidas que estão sendo salvas. Top. Muito bom, bate-papo extraordinário, construtivo. A gente já falou de muitas coisas. Muitas coisas. E hoje, Eric, com toda a bagagem espiritual que você tem, com todo o conhecimento, tanto da palavra, do ensino, o que você pode estar deixando para essas pessoas que estão nos assistindo e que vai receber esse conteúdo? Que eu creio que é riquíssimo, porque nós estamos falando basicamente de tudo. Falamos de libertação. Sim. Falamos de casamento. Sim. Falamos de cura de traumas. Sim. Falamos de experiências com Deus. Sim. Falamos de encontro. Falamos de muitas coisas. Uma salada mista aqui, né? Uma salada, porque a pessoa ela vai começar... Ela vai assim, você estava ali, foi para lá e veio para cá. Por quê? Porque o propósito é compartilhar aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas. Sim. O que eu te aconselho, na verdade, primeiro ponto, saiba quem você é.
Saiba quem você é. Busque a revelação de quem você é em Cristo. Revelação essa que a palavra e o próprio Espírito Santo ela pode estar te dando. Porque quem não sabe quem é, qualquer rótulo serve. Você não nasceu por acaso. Eu tenho isso bem claro. Cara, eu não sou fruto de um acidente. Você não é fruto de um acidente. Você é resposta de um propósito. Então, toda a situação que aconteceu na tua vida aqui não te matou. Você tá vivo aí, ó. Porque é onde Deus quer usar você nisso. Então, se abre para você viver aquilo que Deus tem para você. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, não é só você não, todo mundo. Deus pega os improváveis. Deus é especialista em pegar um Zé Mané, como diz aí no mundo, e fazer esse camarada ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então, assim, não menospreze o que aconteceu na sua vida. O que aconteceu na sua vida é para você receber a cura do Senhor, você decidir liberar perdão, você decidir receber a graça dele na sua vida, para que você possa curar outras pessoas. Porque aquilo que mais te fez sofrer é onde você vai estar trazendo cura para outras pessoas. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu acho magnífica. Que das minhas feridas saia poder para curar. Olha que glória. Até que a casa esteja cheia da sua glória. Então é isso. Então, feridas, traumas, não é simplesmente falar, tá falando, vou fazer. Não. Mas se rasga, Senhor, olha, tô assim. Minha vida aconteceu isso. E dá nomes, gente. Dá nome aos bois, que Deus gosta de ouvir detalhes. Deus, ele é detalhista. Até porque as pessoas vivem uma vida pecando em varejo e quer perdão em atacado. Exatamente, né? Tá errado isso aí. Senhor, me perdoe por tudo. Por tudo que Ele quer detalhes. Então, se lança nisso. Então, o conselho que eu te dou é isso. Peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém é tão inteligente ao ponto que não pode sentar para aprender mais um pouco. Então, peça ajuda. Se você tem líder, procura o teu líder, procura o teu pastor. Cara, eu ainda não sou cristão. O primeiro fator que você tem que ter na sua vida, cara, é entregar a tua vida a Jesus, mano. Deixa ele mudar aí a bagaceira que tá aí dentro. E ele poder acessar essa ala que tá aí. Não, até aqui ninguém passa. Então, o primeiro ponto é isso. Então, você se permita, né, mergulhar naquilo que Deus tem para você. Eu tenho uma frase que eu acho fantástica. Que diz assim, que o oceano da dor, o maior oceano da dor, não se compara a uma gota da graça. Então, uma gota da graça na tua vida te faz você virar o teu estado. Porque abre uma chave na sua mente. E você começa a andar no propósito que Deus tem para você. E eu sei que você já ouviu, Deus tem plano na sua vida, mas você não sabe que plano é esse. Então o Espírito Santo quer te ajudar, te auxiliar, para você viver a totalidade que Deus sonhou para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o que eu te aconselho é isso, busca em Deus, deixa restaurar a tua identidade, ampliar o seu propósito para que você tenha um destino abençoado e próspero. Você falou um detalhe que eu gosto muito de falar. Eu me converti em 2017. Estou aí caminhando com Cristo. Agosto agora faz 8 anos. E desde quando eu compreendi sobre aquele que confessa o Senhor, aquele que crê em Senhor Jesus e for batizado será salvo. Desde quando eu ouvi isso ardeu no meu coração, eu aceitei Jesus e eu falei assim, cara, eu preciso ser batizado. Porque quando eu li o Evangelho de João, que João Batista ele fala, eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no qual eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. E aí Jesus vai até ele ali, eles têm aquela ideia, e João fala, mas não, mestre, eu não posso te batizar, eu quero que você me batize. Aí Jesus fala o que? Não, você vai me batizar para que se cumpra as escrituras. Isso. E hoje em dia, Eric, eu tenho ouvido muitas pessoas, né, sober. Então eu pego algumas pessoas aí e a galera fala, cara, eu tenho 15 anos de cristão, mas eu não me batizei. Cara, chega a dar um frio na espinha. Porque qual que é a minha pergunta? Qual que é a minha fala? Cara, se o batismo, que é uma simbologia, que o próprio Cristo se batizou, isso, sendo Deus Todo-Poderoso, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem nada, ele se submeteu ao batismo, aí a pessoa vira para mim, Eric, não, porque batismo é muito sério e caminhar com Cristo não é? É que a limitação do ser humano
Entende, Roger? Eu tô para dizer que não é só a limitação do ser humano, mas é a instrução Também que é passada. que ser passado. Porque assim, o batismo é tão sério e caminhar com Cristo não é, ao ponto da pessoa falar assim, eu não estou pronto para me batizar. A minha avó fala assim, tem gente que só toma banho na piscina ou no rio. Porque, não quero me batizar, Porque senão eu vou errar. não vou errar. Cara, a vida com Cristo é... Jesus é tão maravilhoso que lá na carta de João fala o seguinte: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecardes, tu tens um advogado justo e fiel, Jesus Cristo justo. Fiel. Entende? Então, assim, a rotina do crente, ela nada mais é do que viver e procurar crescer de glória em glória e fé em fé. Mas se porventura você peca, você se limpa logo. Porque isso é o que Deus tem pra nós. E você larga o pecado. Sim. Né? Eu costumo falar que o pecado pra nós tem que ser acidente de percurso. Opa, saí de casa. Você não sabia que tinha aquele buraco ali? Pisei. Né? Igual às vezes a gente... Um exemplo comum. É um pouco nojento, mas... pisei no cocô do cachorro. Eu vou andar fedido? Você vai procurar uma você vai procurar maneira rápido rápida. limpar. E por que Sim. quando a gente peca, a gente fica acumulando? E Só lavar, cara. Confessar e pedir Espírito Santo. Me purifica. teve uma frase do pastor, do mestre Nélio, que me marcou, quando ele fala assim, sabe o que é engraçado? Quando a gente vai pecar, o que a gente faz? Olha para os lados, para ver quem tá olhando. E esquece de olhar para cima. Porque se é do alto que vem o nosso socorro. É isso. E a gente peca contra o Senhor. E não, o Eric não pode saber, o Edson não pode saber, porque senão como que vai se dar isso? E dentro desse parâmetro do batismo, é algo que tem vindo muito, assim, ó, são perguntas que a última pessoa que eu direcionei dentro do carro, eu falei para ela, cara, existe pastores sérios, existe homens de Deus, existe pastoras que de fato estão ali para cumprir o ID mesmo, cumprir o propósito. Então você procura um pastor aí na sua região e quando tiver um batismo, queridão, não perca a oportunidade não, porque ele dentro do carro ele saiu com aquela visão que eu passei, porque eu dei passagens bíblicas para não falar, não, mas Sua opinião, né? é sua opinião. Eu falei, não, tem passagens bíblicas, porque se não tivesse referência, aí poderia ser, não, é a visão do Roger, não, mas é a visão do reino. E eu perguntei pra ele, já pensou, cara, você com 47 anos, só aceitou Jesus. Se Deus do livre acontece alguma coisa, tu morre. Roger, sabe o que eu entendo? Existem dois fatores. Tem gente que reconhece Jesus como um Salvador, mas não reconhece ele como Senhor. São duas coisas distintas. Interessante. Eu quero Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas a Bíblia fala como teu Senhor e como teu Salvador. Quando eu entendo que ele é meu Senhor, já não vivo mais eu. Agora, quando é só meu Salvador, eu só reconheço o que ele fez, mas não o senhorio dele para minha vida. Então, essa é a grande questão. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. A partir do momento que a gente sabe que existe um Senhor, nós não mandamos mais em nós, não. Verdade. A gente E é deixa isso. com que ele É fácil. reina e É governa. que a gente é teimoso, né? A vontade dele é boa, mas a gente quer utilizar os atalhos da nossa vida. E aí só vai dando frustração. Exato. Criando trauma. E o declínio é grande. E dando trabalho pra gente ajudar no encontro por essa pessoa. Gente, estamos indo para os finalmente e eu creio que tudo que o Senhor fez aqui, usando a vida do Eric, usando a minha vida com perguntas, é para que nós possamos ajudar o corpo a expandir. Como eu falei e reafirmo, existe pastores sérios, sim, que pagam preço porque amam vidas. E a gente conhece não só de ouvir falar, porque a gente vivencia isso na prática. Exato. Isso aí é fato. A gente vivencia isso na prática. E um dos versículos que mais me pegou quando eu aceitei Jesus, que eu tinha muita crise de identidade. Eu tinha raiva do meu tamanho. Mas lá em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de vergonhar os sábios, e os fracos para o mundo, a fim de vergonhar os fortes. É isso. Independente onde você esteja, o que você está fazendo ou o que você deixou de fazer, o Senhor ele tem um plano e um propósito na sua vida. Assim como o Eric
foi encontrado, foi transformado, está sendo transformado, porque lá em Lucas 9:23 é interessante que Jesus fala. Os discípulos chegam e falam: Senhor, o que nós devemos fazer para te seguir? Aí ele: aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O evangelho, ele não precisa ser reinventado, ele não precisa ser reescrito, porque está tudo pronto. Nós só precisamos compreender aquilo que o Senhor já fez e viver. É tão prático, mas quando nós começamos a inventar demais, né? Fazer do nosso jeito, acaba complicando. Então, se permita que esse amor que irá transformar muitas vidas, entre na sua casa, entre na sua família e transforme a sua história de vida. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe e terá mais próximos podcasts por aí. Curta, compartilhe, comente, porque Deus vai usar a sua vida para nos abençoar. Em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.